Olá pessoal, eu sou César da CVSoft, estou aqui com mais um vídeo para vocês. O vídeo de agora vai ser sobre configuração dos serviços para nota de serviço a partir de 2026. A primeira coisa que eu preciso esclarecer, para quem ainda não viu nos outros vídeos ou e-mails, é o seguinte: para 2026 vai mudar a nota de serviço para todo mundo, não só para quem é do Simples. Vai ter uma série de campos adicionais que são obrigatórios, então a gente precisa fazer essa configuração. A maioria dos clientes que a gente tem lá é 2, 3 serviços, é bem tranquilo para configurar, mas a gente tem cliente que tem mais serviços diferentes, então precisa observar uma série de coisas. A primeira coisa que precisa ser destacada é o seguinte: não pode fazer essa configuração antes da virada do ano. Por quê? Se chegar dia 26, ou sei lá o que, na semana seguinte, e precisar tirar uma nota de serviço ainda esse ano, não vai conseguir mais, tá? Então, deixar bem claro. Configuração, deixem tudo preparado, salve os códigos e deixe tudo pronto para quando virar o ano, tiver certeza que não vai mais ter nota em 2025, daí configurar os códigos e deixar ajustada para a partir de 2026, tá? Então é o seguinte: primeira coisa que precisa fazer é entrar em movimento, rotinas especiais. Aqui a questão da reforma tributária eu tirei desse menu e coloquei aqui, tá? Então tem um menu à parte, né? Importar tabela de tipos de serviços. Tá? Isso é uma operação bem simples, ele importa a tabela padrão, 26 registros, os tipos de serviço, que daí ficam aqui, tipo de serviço, que esse tipo de serviço é o que indica se o serviço foi prestado no estabelecimento do prestador, como por exemplo suporte de software que a CVSoft faz com os clientes, então quase sempre é prestado remoto, ou se foi prestado na própria empresa. Por que isso passou a ser relevante agora? Porque em 2026 até não vai ser tanto, porque não tem o ISQN municipal, mas a partir de 2027 vai ter o ISQN a parte do município. E a parte do município, na prestação de serviço, depende como for o tipo de serviço, pode cair para outro município. Um exemplo: a CVSoft está em Nova Petrópolis, vai tirar uma nota para um cliente de Novo Hamburgo, Caxias. A manutenção mensal ela é prestada via suporte remoto, então ninguém vai no estabelecimento do cliente. Mas se um dia tiver algum serviço que for prestado no local, teria que se tirar uma nota de separada, porque o código de prestação de serviço ele vai ser, por exemplo, no endereço do adquirente, pode ser do destinatário. Então tem várias situações aqui para bens móveis, teria que ver com o contador qual é a correta disso aqui. Então assim, o normal é ter uma só, que é pelo próprio no endereço do fornecedor, ou seja, no meu endereço. Se é um serviço que eu presto no local, aí pode ser no endereço destinatário ou adquirente. Existem algumas situações novas aí, que é o caso de adquirente ou destinatário fora do país, então por isso que existe o destinatário. Então eu posso prestar um serviço para uma empresa que é uma subsidiária de uma multinacional, o serviço é prestado no Brasil, mas o destinatário do serviço é uma empresa estrangeira, então tem um registro novo para isso. Eu não sei se alguém vai ter uma situação dessas aí, tá? Então existe o tipo de serviço. Além disso, tem que fazer a importação da tabela de Código Nacional de ISQN. Essa é uma outra tabela que é obrigatória, 576 registros. Essa tabela também está aqui em tabelas da reforma tributária, tabela nacional de serviços. Tá? Então aqui tem uma série de serviços que isso aí cada um teria que ver com o contador qual é o serviço que se enquadra. Então, por exemplo, o primeiro é a análise de sistema. Os que estão em preto aqui são de grupo, então esses não são permitidos colocar lá. Análise de sistema seria o nosso caso. Depois tem seção em direito de uso e programação de computador, aí já é outra coisa. E por aí, serviço de pesquisa, marcas, sinais, propaganda, seção de andaimes e para estruturas de uso temporário. Tem um monte de coisa aqui, então cada um teria que ver qual é que é o seu caso.
essas são as duas tabelas que tem que ser importadas, que elas não existem no sistema hoje, se vocês ainda não importaram. A tabela de NBS, que também vai ser obrigatória, ela tem um... Onde é que tá ela aqui? Tabelas diversas. Aqui, NBS Serviços. Construção civil e não sei o que. Na verdade, a prestação de serviço ano que vem vai ter uma série de códigos que precisam ser colocados, tá? Então agora vamos ver aonde eles são colocados. Dentro da tabela de serviço, se eu pegar um serviço aqui, o que vai acontecer? Eu tenho uma aba Reforma Tributária. Aqui eu tenho o Class Trib, que é aquilo que a gente já viu nos outros vídeos, que funciona do mesmo jeito que nem produto. Ela vai ser colocada aqui a tributação padrão desse serviço. Aqui ele coloca o CST baseado no Class Trib. Crédito presumido. O crédito presumido, pelo que a gente viu, vai existir só em 2027. Aqui tem o código NBS, então eu posso preencher ele aqui. Tá? Mas eu vou mostrar para vocês que existe uma maneira mais fácil de fazer tudo isso numa vez só. E na aba principal aqui tem o Código de Tributação Municipal, que hoje é usado na maioria das prefeituras na versão atual. Por isso que não pode modificar isso agora. E aí tem o Código de Tributação Nacional, que em alguns casos até é usado também e vai mudar, porque ele vai passar a ter, se eu não me engano, são mais dígitos, acho que são 6. Então, esses dois campos vão mudar, só que eles são usados hoje, por isso que não pode sair configurando isso agora, e daí que chega daqui a pouco, daqui a uns dias, precisa tirar uma nota, não consegue mais. Então, esses seriam os campos dentro do serviço, o código NBS, Código de Tributação Municipal e o Código de Tributação Nacional. Aí, dentro da natureza da operação, deixa eu pegar aqui o que eu tenho configurado, o 5933, que eu uso para emissão de nota de serviço. Aqui dentro da natureza da operação, a gente colocou outras coisas, tá? Que é o CST, quando ele for diferente, dependendo da operação, pode-se criar uma operação onde é que o Class Trib seja diferente, né? Crédito presumido, então, só 2027. Indicador de uso e consumo. Eu até agora não consegui descobrir em que situação se tem que marcar, tirar uma nota e dizer que isso é consumo, um serviço. É meio estranho, mas é ali. O código do tipo de fornecimento. Aqui que vai, por exemplo, aqui, que nem eu falei lá no estabelecimento do fornecedor. Aí eu coloco aqui e ele vai gerar esse tipo de... Por isso que isso foi colocado na natureza da operação. Aí tem que observar que a nota de serviço nacional, ela tem um item só. A maioria das prefeituras já era um item só. Só que no sistema, o sistema permite vários itens. Então, como isso na hora de mandar para validar a nota é tratado como um item só, o sistema não vai deixar emitir uma nota de serviço onde é que eu tenho dois serviços. Um deles tem um Class Trib, outro, não dá. Um que tenha um tipo de código de fornecimento aqui no estabelecimento e outro que é fora, também não dá. Então, nessas situações eu tenho, por exemplo, uma operação que é fora do estabelecimento do emitente, eu preciso criar uma natureza diferente e tirar uma nota separada. Não dá para botar na mesma nota. Então, o pessoal que usa contrato, se tiver uma situação dessa, vai ter que emitir essa nota à parte. Porque não dá para entrar lá no contrato e acrescentar, ou nos extras e colocar ali um serviço que seja tratado como prestado no estabelecimento do adquirente do serviço, né? Operações governamentais, isso aqui também dificilmente a gente vai ter, mas seria quando for prestar um serviço para uma prefeitura, um estado, alguma coisa. Aí tem que preencher, substituir, colocar o código certo aqui. O padrão é normal. Este campo aqui, a gente até está com ele habilitado aqui ainda. Talvez vamos desabilitar, porque isso a gente está gerando automaticamente. Por exemplo, se for estrangeiro, o padrão é esse aqui, é pessoa jurídica ou física, CPF ou CNPJ. Mas se for estrangeiro, não inscrito no CPF, aí precisa informar o número de inscrição. Ele existe no campo no cadastro de cliente lá. Ou não informado, mas esse seria prestação de serviço para pessoa de fora do país.
Tá? Aí eu tenho, por exemplo, vários códigos aqui. Para simplificar essa configuração, foi feita essa tela aqui, ó, com reforma tributária, ajustar serviços. Isso aqui é para ajustar a NBS, mas é para ajustar só o NBS. Esse aqui é ajustar serviços e reforma tributária. Como é que funciona essa tela? Aqui ele me dá um agrupamento de todos os códigos municipais. Eu coloquei lá para teste, coloquei 1, 2 e 3. Hoje pode ter, alguns tem 8, outros tem 200 e pouco, e não sei o que, tem os códigos municipais. Então todos os códigos de tributação municipal vai ter aqui. Aí eu escolho, por exemplo, 1. Tá? Aí eu seleciono todos. Eu estou dizendo que todos os que são do Código de Tributação Municipal hoje 1, até o final do ano, eu quero que aqui seja, que aqui são 3 dígitos, tá? Então isso precisa ser verificado. 008, por exemplo, Tributação Nacional de Serviços. Esse aqui cai em análise de sistemas, tá? Que seja. E a tributação NBS, o código NBS, eu vou botar. Eu vou chutar qualquer coisa aqui, mas só para mostrar como é que faz. Esse aqui ele não aceita o grupo, tá? Então tem que botar isso aqui. E já coloco o class trib dele. Se ele é tributado integral, por exemplo, escritórios contábeis têm a base reduzida, teria que olhar aqui que isso é o padrão. Então o mais comum é tributado integralmente, então empresa normal. Aí o que acontece? Eu mando aplicar, ok, e ele já me some daqui, porque eles já estão todos configurados, tá? Então aí eu posso ir para o próximo. Aqui, claro que eu tenho poucos, né? Mas se tiver 2 ou 3 só, quase não vale a pena usar essa tela. O que essa tela tem de vantagem? Ela coloca todos os códigos que tu precisa configurar no serviço numa tela só. Então, se tiver muitos serviços cadastrados, fica mais fácil por aqui. Lembrando também que isso aqui não é definitivo, tá? Isso aqui ele só coloca no serviço os códigos disso aqui tudo. Por exemplo, se eu for agora olhar aqui no cadastro de serviços, pegar o primeiro aqui, que era um daqueles que eu ajustei, tá? Ele já tá com aquele 08, já com 010101, que é o código nacional, e aqui já tá com o 101 não sei o que, e aqui tá tributado integralmente. Isso tudo veio daquela tela, mas eu posso vir aqui e trocar isso aqui não tem problema nenhum. Só fiz essa tela ali para ficar mais fácil para quem tem muito serviço para configurar. Porque senão daqui a pouco vão dizer assim, eu tenho 500 códigos de serviço, 300 de um tipo, 200 do outro e sei lá o que, ou 100 do outro e 100 do outro. Então em 3 tacadas dá para configurar tudo. Porque a tendência é que os que têm o mesmo código municipal, hoje, vão cair na mesma configuração da nota nacional agora em janeiro. Tá? Então isso precisa ser feito assim que virar o ano. Porque, por exemplo, isso aqui, se por exemplo agora eu precisasse tirar uma nota, eu teria que saber qual é que era o código que tinha aqui, depende da prefeitura, até trocar isso aqui pelo outro de novo, para conseguir fazer essa nota. Tá? Então por isso que eu disse que é interessante deixar isso para início de janeiro, deixa tudo preparado. Por exemplo, pode até vir aqui, por exemplo, nessa tela aqui, primeiro tem que importar as tabelas, senão ele nem entra ali naquela ajustar a nota de serviço. Então eu vou aqui e vou olhar, aqui já está o 8 que eu já ajustei, tá, beleza. Então, por exemplo, olha, eu tenho esse aqui, isso vai ser isso e aquilo. Aí eu vejo o outro aqui e vou anotando isso, para depois em janeiro eu entrar aqui, selecionar, substituir e aplicar. Isso seria para emissão de nota. Depois da emissão de nota, se eu pegar aqui, vou fazer uma nota para CVSoft mesmo, pegar um serviço qualquer, R$300, aqui já vai aparecer o CBS e o IBS UF 09010, tá? O IBS municipal só vai ter em 2027, então em 2026 é só estadual e federal. Isso aqui não sai na nota em lugar nenhum. Depois, em janeiro, vai ser gerado na nota de prestação de serviço, tá? Então, a gente vai ter que ver como é que vão ficar as DANFs, se a prefeitura vai fornecer uma DANF, se o portal nacional fornece uma DANF, ou se tem que modificar a DANF, porque assim, na nota de mercadoria, em 2026, não muda nada, porque esse IBS-CBS é que nem PIS/COFINS. Então, por exemplo, quem tem nota de serviço que
que tem aqui como presumido, por exemplo, PIS, COFINS não sai na DANF. Só tem no XML. Então, teoricamente, o CBS e IBS em 2026 também só sai na DANF. 2027, que ele vai começar a ser somado no valor da nota e vai ser cobrado, aí provavelmente tem que mudar a DANF de serviço e colocar a IBS e CBS lá, inclusive botar o municipal também. Tá? Então, isso seria a informação para fazer as notas de serviço para 2026. Lembrando que, independente se é do Simples, tem que fazer. Tá? E quem tiver alguma situação, tipo venda para governo ou clientes do exterior que presta serviço, eu teria que dar uma olhada, porque daí vamos ter que ver a questão do destinatário do serviço. Tá? Quando existe essa situação, a gente tem que gerar o detalhe do destinatário, mas isso é um registro completo à parte, que é um cliente daí, no caso. Bom, seria isso aí. Qualquer dúvida, a gente aguarda vocês no suporte.